Boa noite. Vou iniciar este vídeo, mas antes eu vou explicar uma coisa. São 3 etapas aqui. Uma delas eu vou falar do transtorno de ansiedade. A outra etapa eu vou falar a respeito do cérebro. E por último, eu vou falar sobre a arte de meditar. Essas 3 coisas vão se juntar no final. Então tenha um pouco de paciência, para ouvir o que eu vou estar falando. Sobre o transtorno de ansiedade, eu vou estar lendo aqui o que um médico do Albert Einstein está falando sobre ansiedade, transtorno de ansiedade. Principais sintomas do transtorno de ansiedade: transtorno físico, tensão muscular, taquicardia, dor no peito, transpiração em excesso, dor de cabeça, tontura, falta de ar e tremor. Psicológicos: preocupação, insegurança, medos, sensação de desrealização, sensação de despersonalização. Isso daí, quando a pessoa tem, ela se isola, ficando solitária. Uma baixa autoestima, dificuldade de cuidar de si mesma, sedentarismo, emagrecimento ou obesidade, compulsões, vícios, entre outros maus hábitos e consequências. Talvez você não tenha passado por isso, mas provavelmente conhece alguém que passou. Eu fui terapeuta um bom tempo, a gente falava de tudo isso não como transtorno de ansiedade, mas como depressão, síndrome do pânico. É assim que nós falávamos naquela época. Hoje, tudo isso está dentro de transtorno de ansiedade. Ansiedade, você conhece esse termo, que é você fica preocupado com o futuro. Só que isso daí é uma coisa normal em todos nós. Na verdade, o transtorno de ansiedade é que realmente é uma doença. Ele diz aqui, o médico, psiquiatra, do Albert Einstein. Em geral, a psiquiatria trabalha mais com o conceito de controle do que de cura. A ansiedade se apresenta de forma crônica na grande maioria das pessoas. Uma vez diagnosticado com algum transtorno de ansiedade, a pessoa sempre poderá voltar a apresentar seus sintomas, mesmo que tenham sido controlados, principalmente quando há um estresse. Como tratar a ansiedade? De maneira geral, existem práticas que podem ajudar na prevenção e nesse equilíbrio. Algumas sugestões são: aprenda a meditar e se conectar consigo e com seu espiritual. Veja bem, esse é o item mais importante de tudo isso que eu vou falar. Vou repetir. Aprenda a meditar e se conectar consigo e com seu espiritual. Isso são palavras desse psiquiatra do Albert Einstein. Busque atividades físicas com as quais se identifique e crie uma rotina com elas. Treine sua respiração. Inspire e expire profundamente. Essa questão da respiração é muito importante. Muito, muito importante. Programe e realize hobbies, distrações, passeios e viagens. Socialize dando preferência para os encontros pessoalmente. Organize e revise sua rotina
priorizando e se autocuidando. Cuide e tenha experiências com animais e natureza. Priorize boas noites de sono e descanso. Pratique hábitos de autoconhecimento como leitura e escrita. Esse psiquiatra se chama Dr. Alfredo Maluf, que é do Albert Einstein. Isso tudo que eu li é ele falando. Ok. Agora eu vou falar do cérebro. O cérebro, nós temos um cérebro primitivo, temos o cérebro mamífero, que é uma evolução já, e tem o cérebro humano. O cérebro primitivo se chama reptiliano. Por que reptiliano? Vem de réptil. É o que tem, por exemplo, um jacaré. Tá? O mamífero já é uma sequência do reptiliano, do primitivo, onde já domina as emoções. Esse mamífero é o sistema límbico, é responsável pelas nossas emoções. Depois nós temos o humano, que é o nosso, que é o neocórtex. O reptiliano, ele fica assim, logo abaixo da nuca, que assim que fica o reptiliano, que é o tronco encefálico. O sistema límbico, que é o mamífero, fica no meio. Imagina aqui fazendo uma cruz aqui, tá? Na direção do meu nariz, lá no meio, tá? Do cérebro, é que fica o mamífero, ou sistema límbico, responsável pelas nossas emoções. Tudo isso você vai entender depois que eu vou juntar tudo isso. E nós temos então neocórtex, que é em volta de todinha a calota da nossa cabeça aqui. Dr. Abraham Alexander, que eu falei aqui da EQM dele, na verdade, foi corroído totalmente essa parte do neocórtex dele. Mas sobreviveu, como vocês puderam ver num dos vídeos que eu fiz recentemente. O que tem de importante no neocórtex? O que tem de importante é o pré-frontal, que é aqui na direção da testa. Aqui. Esse pré-frontal é nossa parte principal que tem no cérebro, porque tem as funções executivas. No cérebro tem diversas partes que têm funções. Por exemplo, aciona aqui alguma parte, vai mexer o meu braço. Aciona uma outra parte qualquer, vai mexer minha perna. Mas aqui no frontal, no pré-frontal, aqui assim, não tem uma função desta forma de movimento. Tem a função executiva. Só que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para você poder entender. O que acontece quando as pessoas têm esse desvio, vamos dizer assim, da ansiedade? A ansiedade tóxica. A ansiedade que faz você não sair de casa. A ansiedade que faz você ficar com medo de tudo. A ansiedade que faz você ficar dentro de um quarto, como eu já vi que aconteceu quando eu fazia terapia, né? De ficar 1 mês, 2 meses dentro de um quarto. Ia para a cozinha, preparava a comida, ia para o quarto para poder comer. Só para você ter uma ideia. Não era capaz de ir a 2 esquinas dali na padaria. É um medo de algo que está só na sua cabeça, só na sua mente. Voltando um pouquinho aqui, esse psiquiatra diz que uma das coisas seria a meditação. Ele diz assim: aprenda a meditar e se conectar consigo e com seu espiritual. Então, quando você começa a meditar, a arte de meditar, a arte de estar atento ao que está acontecendo,
você desenvolve então o pré-frontal seu, que os orientais chamam de terceiro olho. Vamos dizer assim, o milagre está aí. Se você olhar bem, todo o processo da ansiedade, da síndrome de ansiedade, ele inicia através de um pensamento. O pensamento vai gerar uma sensação em você de morte, uma sensação de medo, de pavor. E aí muda o seu comportamento de forma que você vai evitar estar entre as pessoas, você vai evitar de ir até a padaria, você vai ficar recluso, às vezes no seu quarto, às vezes na sua casa. Ele diz também que quando você se medica, isso pode paliativamente melhorar, mas não que cure isso daí, não vai curar. A única forma que você tem, que você pode se curar disso, não é combatendo isso que está acontecendo, porque não adianta. Isso que está acontecendo está dentro da sua mente. Não é real. Não existe isso que você está percebendo. Só que cada vez que você entra nesse círculo vicioso de pensamentos negativos com medo da morte, medo de sair e acontecer alguma coisa, há dentro de você uma transformação de forma que a adrenalina aumenta e diminui o GABA e a serotonina. O GABA e a serotonina é o que te dá tranquilidade, te dá paz. Então, aumenta a possibilidade de você ter alguma sensação de tremor, sensação de tremedeira, começa a gelar os braços, dá a impressão que você vai morrer. Da onde começa tudo isso? Do pensamento. A arte de meditar é você estar observando algo dentro de você sem julgamento. Então, como que você pode melhorar tudo isso? Quando você, não estando nesse processo, você vai meditando, usando da arte de meditar, estar atento, alerta ao que está acontecendo dentro de você. Quando chega no momento em que você entra nessa ansiedade, você já treinou antes para estar prestando atenção nos pensamentos que vêm. Não vá até a padaria, porque vai acontecer alguma coisa para você. Só que você, estando atento, vai perceber que existe esse pensamento. Se você não dá bola para esse pensamento, não vai acontecer o quê? Uma sensação dentro de você de frio, de calor ou de medo. Não vai acontecer. Você matou na origem o problema. Isso é efetivo? É efetivo porque está na sua mão de continuar meditando, continuar observando esses pensamentos que acontecem. Você não vai tomar remédio, você não vai no psiquiatra, você vai sarar por si mesmo. Por que eu falei do cérebro? Eu falei do cérebro porque esta parte aqui do frontal é o que se desenvolve para observar dentro de você. Podemos chamar isso de terceiro olho. Sempre que você entra nas sensações da ansiedade, aumenta a adrenalina. E quando aumenta a adrenalina, você ativa
uma coisa aqui dentro do nosso cérebro, na parte do cérebro mamífero, no sistema límbico, que se chama amígdala cerebral. Quando você ativa a amígdala cerebral, vem o pavor, o medo, e não tem o que fazer. Não tem. Mas, se você, no momento em que surgem os primeiros pensamentos, você está alerta, está observando, não se identifica, não chega a esse ponto de ativar a amígdala cerebral. Eu tenho uma experiência em que eu trabalhava com um caminhão e, de repente, eu cheguei à noite num terreno para descarregar e a hora que eu fui subir, era uma pequena rampa, o caminhão a gente chama de engoliu, ou seja, não deu conta de subir. E eu então voltei de ré. E nisso que eu voltei de ré, eu subi num barranco que tinha uns 30 centímetros por aí. E o caminhão ficou querendo cair de lado, capotar. Eu então fiquei consciente que estava mediante um perigo. Eu então abri a porta muito devagar, porque ele estava inclinado, poderia cair daquele lado que eu abri a porta. E aí, muito alerta, muito atento, eu procurei descer do caminhão sem fazer nenhum movimento mais forte. Consegui realmente descer e o caminhão não tombou em cima de mim, que eu poderia morrer imprensado na porta. Nisso eu saí, isso era umas 8 horas da noite, tinha um bloco, eu sentei nesse bloco e fiquei olhando de longe o caminhão e liguei para o meu sobrinho para que ele viesse até ali onde estava acontecendo isso. Nesse momento que eu estava olhando o caminhão, veio então todo esse medo, esse pânico. E eu fiquei observando esse pânico acontecer. Eu posso dizer para vocês que se eu tivesse identificado com isso, com essa sensação que veio, não veio o pensamento, veio já a sensação, eu poderia ter um infarto, um AVC. Mas eu continuei olhando para isso sem se identificar. A arte de meditar. Observação sem julgamento. Isso demorou alguns minutos e passou. Então, eu sei muito bem o que é passar por uma situação dessa, de extremo medo. É onde ativa dentro do nosso cérebro, na parte do sistema límbico, a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, a amígdala cerebral, que é responsável pelo nosso medo. Quando ativa a amígdala cerebral, aí ativa o nosso cérebro reptiliano. O nosso cérebro reptiliano, ele só nos coloca em duas posições: ou fugir, tá? Ou atacar. Se um animal vem te atacar e ele é maior que você, isso no antigamente, por isso que é primitivo, você, se era pequeno, você atacava. Se era um animal grande, você fugia. E podemos dizer que para o ser humano existe mais uma terceira possibilidade, de você travar. Por isso que é muito importante nós desenvolvermos a arte de meditar. Com a arte de meditar, isso não vai acontecer com você. Você vai estar sempre alerta para o quê? Para o pensamento. Então, antes que aconteça a sensação, ativando a amígdala cerebral, antes que aconteça a mudança do seu comportamento, você já viu seu pensamento. E quando você vê o seu pensamento, naquele momento, se você não se identifica com o pensamento, você matou na origem esse transtorno de ansiedade.
Por isso que eu falei do transtorno de ansiedade, falei do cérebro, das partes do cérebro, para concluir com a meditação. Por isso, a importância de nós meditarmos, a importância de conhecer a arte de meditar. Talvez você diga assim, mas tem que fazer alguma técnica, alguma coisa específica? Você pode fazer coisas específicas, tem técnicas. Hoje tem 112 técnicas, um livro com 112 técnicas. Mas você pode também meditar sem fazer técnica. É só você estar presente em toda e qualquer atividade sua. Principalmente aquelas atividades que nós ficamos inconscientes. Para quem assistiu desde o primeiro vídeo, né, eu falava de uma atividade que nós temos e que nós normalmente ficamos inconscientes, que é na relação sexual. No momento da relação sexual, a energia sexual domina tanto a gente, a atração sexual, que a gente fica inconsciente. Então, um belo momento para que nós possamos exercitar a arte de meditar é, naquele momento da relação sexual, estar consciente. E como eu disse nesse vídeo, que acho que foi o primeiro que eu falei, vai acontecer mais um detalhe muito importante. Essa atração física que você tem, sexual, quando você fica consciente, você vai descobrir uma outra coisa. Você vai descobrir a energia sexual. A atração sexual é como um espirro. Tanto é que a maioria das pessoas, ela transa até ter uma ejaculação. Teve ejaculação, acabou. Quando você descobre essa segunda fase, que é a energia sexual, você pode usar de uma coisa que os orientais chamam de Tantra. Ou seja, você estimula a energia sexual e depois fica nela curtindo a energia sexual. E nesse momento você vai verificar que apenas ejacular é muito pouco. É muito pouco. Só que é lógico, você pode me ouvir e dizer assim, ah, mas será que acontece? Será que é assim? Então você tem que experimentar. A sabedoria é passar pela experiência. Porque, teoricamente, você vai dizer, não, imagina, nunca ninguém falou nada disso. Eu transo faz 20 anos, tá? Mas você não experimentou isso. Lembrando também que no momento que você desperta essa energia sexual, que nós chamamos de Kundalini, você vai conseguir fazer com que ela é uma serpente enrolada na nossa coluna vertical. Coluna? Agora esqueci o nome, tá. Ok, ela é enrolada, tá? Nesse momento em que você consegue estar consciente numa relação sexual, essa energia sai do primeiro chakra, que é o básico, que está praticamente na parte física nossa, que tem conexão com a Terra, e ela começa a subir. Ela começa a subir. Segundo chakra, terceiro, quarto. Não vamos falar nem mais do que isso, mas se você chega no quarto chakra, você começa então a esta energia sexual se transformar em compaixão. Por isso que é tão importante. Quando nós temos primeiro, segundo, terceiro chakra, ou primeiro, segundo, terceiro corpo desenvolvido, nós ainda somos animais. Quando você chega no quarto corpo, você então passa a ser realmente um ser humano, onde começa a compaixão. Quando você sente uma raiva,
que está ligado ao segundo e ao terceiro chakra, segundo e terceiro corpo, você quer agredir alguém. E faz isso, às vezes, até fisicamente. Quando você faz com que esta energia vai subindo, chegando no quarto chakra, você não tem agressividade. Você é passivo. É aí que realmente funciona o chakra pré-frontal, o chakra do terceiro olho, o chakra do sexto corpo, sexto chakra, que é você estar presente e não tem uma reação, você tem uma ação. Por isso que a arte de meditar muda completamente a sua vida em todos os aspectos. Agora, não adianta somente a teoria. É necessário a dedicação, é necessário disciplina. E no momento em que você começa a meditar, no momento em que você começa a se dedicar, já começa a mudar determinadas coisas na sua vida. Uma das primeiras coisas é você estar sempre presente. Eu disse no último vídeo que eu estou falando com você aqui, mas ao mesmo tempo estou consciente de que eu estou aqui. Você começa a ficar consciente que você está aqui. Ou seja, você passa a existir. Porque até aí você não existia. Quando nós vivemos nas nossas emoções, as emoções nos levam, o desejo nos leva. Quando você consegue chegar no quarto chakra, quando você consegue estar presente, aí você conduz a sua vida. Você não é conduzido. Você cria uma individualidade. Porque antes disso, nós não temos uma individualidade. Isso você vai perceber logo nos primeiros momentos que você começa a ficar consciente. Ah, Vical, mas veja bem, eu não faço mais sexo, eu estou separada, eu não tenho um companheiro. Ok, comece a estar consciente das coisas que você faz. Qualquer coisa. Você vai fazer uma caminhada, fica atenta ao seu corpo, atento ao seu corpo fazendo o movimento. Isso é meditação. Isso é a arte de meditar. Então, não é difícil. É só uma questão de você ter disciplina. Se você eventualmente tem o transtorno de ansiedade, comece a meditar. Comece a ficar consciente do que você sente. E com certeza você vai além desse transtorno de ansiedade sem tomar nenhum medicamento. Essa é a proposta. Namastê.